Pessoal, boa noite a todos. Acho que a gente já deu uns 5 minutinhos aí, né? O pessoal, os demais vão entrando. Boa noite, meu nome é Adriano Mussa. Para quem não me conhece, eu sou reitor, diretor acadêmico de inteligência artificial da Sampol. Prazer estar aqui com vocês, especialmente para discutir esse tema que é super intrigante, né? Uma leitura do mundo, o mundo VUCA, o mundo BUNNY. E a gente tem hoje aqui conosco dois super feras, dois grandes amigos. Vou começar aqui com quem está mais na minha esquerda, que é o Ulisses Zamboni, o Uli, né? Uli Zamboni. O Uli é sócio fundador e chairman da Santa Clara, uma das principais agências aí de marketing, marca, comunicação do Brasil. O Uli tem né? O Uli 38 anos de experiência em marketing, advertising, comunicação, é altamente competente em consumer behavior, em customer insight, behavioral science, retail behavior, insight generation, advertising. E essas palavrinhas eu sempre brinco, sem nenhuma rasgação de seda, mas já rasgando, que elas ganham significado quando eu penso no Uli, uma super referência. E a parte, né, de também ser conselheiro de empresa, eu digo que a nossa relação com o Uli é super especial. Ele é nosso professor, foi aluno do programa de CEOs. A gente foi cliente do Uli, parceiro do Uli, porque ele que teve um privilégio de desenvolver a marca Lite junto com ele e com a turma altamente competente da Santa Clara. Agora o Uli está lançando a Santa Academy, né, um braço de educação da Santa Clara, especializado em tudo isso que o Uli é expert, e a plataforma vai ser powered by Lite. Então, são múltiplas conexões. Obrigado por estar aqui, Uli. E com o Bruno Andrade, né? O professor Bruno, ele é nosso professor aqui na Sampol. Ele também, né, Bruno, a gente tem uma relação de que o Bruno ele é professor e também tem uma carreira no mercado. Ele é especialista em gente, né, em capital humano há mais de 20 anos, especialmente focado em employee experience, em engajamento, em comunicação interna, corporativa, programa de liderança, remuneração, recompensa, e além de ser um dos nossos super professores, ele lidera a estratégia de negócio de Employee Experience na SAP, na América Latina. Bruno, obrigado pela sua presença. E aí, pessoal, a gente vai discutir um tema, né, VUCA, BUNNY, e antes de mais nada, eu vou pegar esse acrônimo, né, que fica um monte que já está caindo por terra, e aí a gente vai para um outro acrônimo, que é o acrônimo do BUNNY, de frágil, ansioso, não linear, incompreensível, né? E eu queria começar pedindo para os professores comentarem para a gente assim, dar uma breve retomada para a gente no termo VUCA, por que fazia tanto sentido utilizá-lo, ter esse termo no contexto organizacional, e a gente vai caminhando para por que não faz mais sentido. Quer começar, Uli? Por favor. Posso começar sim. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir com vocês o que eu conheço sobre o assunto, né? Esse termo, o VUCA, ele surgiu, ele emergiu e foi crescendo desde o final da Segunda Grande Guerra, né, na soma de dois grandes eventos subsequentes, que foram, por um lado, um mundo completamente destruído pelas duas guerras, né, pelas duas grandes guerras, e tentando se refazer, e pela Guerra Fria, que durou praticamente até os anos 80, 90. Né? Então, o tecido social, a economia em si, ambos mergulharam em incertezas, em vulnerabilidades, em complexidades e em polaridades, tanto sociais como econômica por muitos anos, né? Então, esses grandes eventos, né, do século XX empurraram
a, a sociedade, tanto a sociedade de consumo como as corporações, a esse mundo VUCA, né? Vulnerável, né? Volátil, desculpe, sem nenhuma certeza do que ia acontecer. E o que acontece, na verdade, os efeitos desse mundo VUCA, né, após esse desarranjo, é que fez com que, por exemplo, Wall Street começasse a ter os seus humores de sobe e desce, a Standard Poor's fizesse avaliações sempre desastrosas dos países emergentes, o FMI fizesse o rating dos países, né, de altíssimo risco, especialmente os países também emergentes, especialmente naquela época os asiáticos, né, que poderiam dar calote. Então, o mundo VUCA permeia o mundo dos negócios, o mundo da economia há muitos anos, e ele é responsável para gente, por nós que estamos fazendo sempre o marketing e o business dos negócios, a fazer o nosso 5-year plan, né? Tentar planejar o futuro, né? Que esse mundo VUCA ele assola qualquer um, né? Então, não tinha jeito das corporações não sucumbirem ao mundo VUCA, né? E sempre fez muito sentido a gente tentar, o máximo possível, tentar predizer o futuro, né? Acho que é um pouco isso, assim, o que é o mundo VUCA, né? De onde ele veio, né? E por onde a gente acabou assimilando, né, Bruno? Sim, e ele, dando o gancho aí da sua explicação, se a gente pensar, por exemplo, quando estávamos buscando pessoas para trabalhar nas nossas empresas, o foco que a gente, se você perceber, está acontecendo uma mudança, é preocupação em quanto tempo essa pessoa vai permanecer na minha empresa. Então, uma maneira de compensar essa volatilidade, essa incerteza constante era: eu preciso garantir que quem eu estou contratando, principalmente para posições mais seniors, posições mais estratégicas, fiquem na minha empresa durante um certo tempo para minimamente conseguir executar essa estratégia, como o Willy estava dizendo, que é uma estratégia supostamente desenhada para ser durável e para traduzir um pouco de, dentro do VUCA, uma certa permanência. Dentro do VUCA, um senso, mesmo que muito frágil, né, ou muito pouco palpável, de permanência e de que as coisas, apesar de tudo, vão manter os seus humores e aí todos os impactos que o Uli falou. Então, a gente também percebeu que esse tema do VUCA para pessoas, né, para a gestão de pessoas, quem que eu quero que fique aqui, por quanto tempo, teve um impacto direto também. E agora a gente vai ver que as coisas começaram a mudar um pouco quando a gente começa a transitar para o BANI, né? Excelente. Vamos aproveitar esse gancho, então, né? Por que o VUCA deixa de atender, né, as necessidades e a gente e surge o BANI? Como é que vocês veem essa transição? Olha, para falar a verdade, assim, o VUCA não está exatamente ultrapassado, ele não está indo embora totalmente, né? O VUCA está convivendo numa espécie de multiverso, como dizem nos quadrinhos, né? Com essa nova realidade dos negócios, né? Deixa eu explicar melhor. A chegada da tecnologia no mundo a partir dos anos 90, né? Que foi onde a internet começou a se espalhar, e com a chegada do 4G, né? O mundo VUCA começou a ser um pouco mais dominado, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê que a volatilidade e as incertezas, né, do VUCA, né, das empresas e das próprias marcas no mundo corporativo estavam relativamente controladas com a predição dos manejos
dos dados, né? Quando chegam os dados na vida das corporações, a gente consegue ser menos volátil e menos incerto, né? E a complexidade e ambiguidade também fica menos assustadora, porque tem aí a inteligência artificial que facilita um pouco a vida das pessoas e das corporações, né? Com esses padrões de aprendizado. Então, a tecnologia ela acabou arrefecendo um pouquinho, diminuindo um pouco essa, vamos dizer assim, esse caos do VUCA, né? A tecnologia deu à sociedade, a sociedade tanto de consumo como as corporações, um poder que assim ela jamais imaginou, né? Ela deu uma sensação, e aí eu repito, ela deu uma sensação de liberdade que estava, de certo modo, esquecida no mundo VUCA, né? Então, tem uma liberdade voltando a acontecer, né? E ela deu protagonismo para o indivíduo. E aí é que mora uma certa mudança, porque a gente sai de um paradigma que é do VUCA, que é um acrônimo da Ordem das Variáveis Coletivas, às quais o tecido social esteve e ainda está submetido de alguma forma, para um ambiente onde o indivíduo tem controle, né? Então, com a chegada do 5G, por exemplo, e da internet das coisas na vida da gente daqui a pouquinho, né? O ano que vem a gente vai ter o 5G, né? As variáveis sociais tendem a acelerar as suas velocidades, né? E vão tornar ainda mais complexas as variáveis do mundo VUCA, né? O mundo VUCA vai para uma ebulição, né? Só que essa ebulição ela sai do coletivo e ancora no indivíduo. Então, quando o VUCA aparece, ele está nessa dimensão, nesse território do que é coletivo, do tecido social, das sociedades, das corporações. Quando a gente vê a tecnologia aumentar a velocidade, especialmente agora no 5G e tudo mais, todas essas atribuições que a gente deu para a sociedade, né, das incertezas, etc., e das complexidades, das ambiguidades, elas atingem o indivíduo especialmente, né? Então, a volatilidade vai se tornar, de alguma forma, uma fragilidade, porque a volatilidade ela deixa o indivíduo com medo, né? Deixa o indivíduo frágil, né? É o tal do B, do Brittle, do Bunny, né? A incerteza afeta diretamente o indivíduo na sua ansiedade. A gente, na psicanálise, costuma dizer que quem sofre com o futuro é ansioso, né? Quem sofre com o passado é angustiado, né? E é exatamente isso que acontece no mundo Bunny. A incerteza do futuro gera um monte de gente ansiosa, né? E gera também uma sociedade e pessoas que não estão entendendo muito, né? Não tem mais aquela linearidade, né? E aí acaba gerando um indivíduo que não compreende o mundo, que precisa de uma tutoria. Então, de uma longa história curta, o mundo VUCA, que era mais coletivo, está indo para um mundo mais individualizado, que é o mundo Bunny, né? Atingindo especificamente os indivíduos, né? E olha, eu achei muito interessante a analogia que você fez e essa ponte do VUCA para o Bunny, porque eu também acredito que não há você não enterra o VUCA, que é e aí renasce uma nova ótica de se fazer negócio, de lidar com pessoas, né? E eu vejo que, por exemplo, quando a gente pensa o volátil do VUCA para o frágil do Bunny, né, do Brittle, eu percebo que o volátil ele estava muito mais, de fato, sem o indivíduo no protagonismo, enquanto que o frágil representa muito mais um estado aonde o indivíduo já assume que há uma fragilidade inerente e vamos lidar com essa fragilidade a partir de agora, porque é assim que nós vivenciamos
o que vivenciamos nos últimos meses e precisamos, sim ou sim, a nível individual, abraçar toda essa fragilidade que veio ao nosso redor. Então, eu reflito sobre isso que você trouxe, que o volátil passa muito essa impressão de que está permanente e, de repente, puf, vira fumaça. E aí não está no meu controle. O volátil da física, né? O produto volátil, ele vai desaparecendo. Enquanto que o frágil, ele é como ele é e volta para o indivíduo como eu lido com essa fragilidade, né? Eu preciso do plano A, do B, do C e tal. O incerto para o ansioso, eu também vejo que ele é quase causa e efeito, né? Isso, eu também acho. A incerteza, ela gera na gente, e aí, Uli, você pode me respaldar ou me contradizer sob o ponto de vista da psicanálise, né? Mas ela gera na gente transmissões neurais de ameaça. Incerteza e ameaça, elas andam muito juntas. E o que a gente faz quando a gente se sente ameaçado e se sente num ambiente incerto? A gente quer correr atrás de uma resposta. A gente quer, muito rapidamente, algo tangível e palpável para compensar essa angústia da incerteza. Por isso a ansiedade também. Porque se está incerto, eu preciso de alguns elementos tangíveis na minha mão para me dar energia para eu tocar para frente. E volta ao que você trouxe no início, né, Uli, que é o indivíduo. E o complexo para o não linear e o ambíguo para o incompreensível, eu acrescento um tempero. No exercício da liderança, a necessidade de articular uma resposta, mesmo que seja uma não resposta, num mundo incompreensível, torna-se também um desafio muito maior. Porque enquanto você está convivendo num ambiente complexo, significa que você tem um monte de variável e que você tem que lidar com essas variáveis diferentes o tempo todo. Mas, de uma certa maneira, elas estão ali. E você sabe quais elas são, ou sabe como buscá-las. O incompreensível também traz um quê do mistério, e que para a liderança transmitir, articular propósito, uma proposta de valor, uma mensagem convincente no incompreensível, o desafio também é muito maior. Porque você fica... A tecnologia ajuda muito, até entrando também na praia do Adriano, né? Então, a gente tem mais algoritmo, mais big data, mais correlações, e fica aqui, eu acho que a provocação, né, para a gente é que insights relevantes, que conclusões reais a gente consegue criar dentro do Bunny para tomar melhores decisões e principalmente empoderar indivíduos, que eu acho que essa é a grande diferença e marcante do VUCA para o Bunny, né? Que ele volta para o indivíduo. Excelente. De volátil para frágil, de incerto para ansioso, de complexo para não linear, de ambíguo para incompreensível. Eu acho que fez muito sentido o do coletivo para um contexto individual, e um contexto individual amedrontador, né? Porque frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E quando eu ouço essas 4 palavrinhas, eu tenho a sensação de que é exatamente assim que muitos de nós, se não todos, né? Ninguém vai confessar, nem todos confessarão, mas todos nós, eu acho que sentimos isso hoje, né? E a pandemia acelerou demais esse negócio. E aí, eu queria... Uli, quando você é uma pessoa que falou, você falou de liberdade, né? Você fala bastante de rede social conectada à liberdade, radicalismos que a gente está vivendo em redes sociais, e aí isso traz fake news, isso traz pós-verdade. Como é que essa coisa se relaciona com esse mundo Bunny, Uli? O Bruno pode dizer mais sobre liderança, né? Porque a liderança
está muito intimidada hoje, né? Esse mundo intimida demais a liderança, né? Porque está todo mundo nesse perdido, né? Nesse mundo, nesse território assustador, né? Mas vale distinguir alguns pontos aí, né? A liberdade é a grande chave potencializadora do mundo Bunny, para mim, na minha visão, né? Como eu já falei, graças à tecnologia, né? Mas vamos lá, você já se pegou perdido, por exemplo, nos primeiros dias de férias? Né? Sabe quando você vai no primeiro dia de férias, né? O que eu faço agora, né? Para mim, a liberdade é assim, né? A tecnologia deu tanta, entre aspas, liberdade para a gente, que a gente põe os pés pelas mãos, a gente se atropela, né? A gente não está, de fato, preparado para ela, né? E quando a gente recebe ela de bandeja, a gente vai fazer alguma coisa que não está dentro do nosso território de segurança, né? Então, nesse ponto de vista, a gente está, de fato, muito mais frágil individualmente, em relação à sociedade que nos cerca, né? Quando você é um líder, por isso que eu falei do Bruno, é pior ainda, né? Porque essa liberdade está aí. Parece que você pode falar qualquer coisa, né? Agora, quando a gente fala de radicalismo, da fake news, da pós-verdade, por exemplo, né? Esses são todos subprodutos dos algoritmos, né? Das mídias sociais, né? São vetores diretos de liberdade do indivíduo, né? E que potencializam o mundo Bunny, né? E trazem ainda mais fragilidade, ainda mais ansiedade, porque em algum momento você vai sair da sua bolha e vai ter alguém dizendo para você, acho que você não está certo, né? Tem aquela coisa do hater, né? Daquela pessoa dizer assim para você, olha, aqui você não está na sua bolha e eu acho que você falou uma bobagem, né? Então, isso tudo é muito assustador. E esse momento do medo, do temor, é o momento do Bunny. O Bunny, do meu ponto de vista, e eu lido direto com empresários, né? Eu tenho lidado com empresários há quase 40 anos. Eu nunca vi um conjunto de empresários tão, não diria assustados, porque a maioria dos empresários estão onde estão por razões que a gente sabe quais são, né? São pessoas firmes e que têm muita decisão nas mãos e muito caráter para isso. Agora, eu nunca vi eles tão confusos, né? A questão da tutoralidade, do coach, da experiência do outro, da experiência em rede, isso tudo é tão importante hoje, porque as pessoas estão se sentindo sozinhas, né? Então, acho que tem essa coisa da liberdade no líder. Eu acho que o Bruno pode falar melhor, mas é o maior, para mim, é o ponto de maior atenção que a gente tem que ter nesse mundo Bunny, né? É a posição do líder nessa confusão toda. Excelente. Bruno, então acho que passamos o bastão aí para você. Legal. Vamos lá. Não, como que o mundo Bunny afeta esse papel da liderança tão crucial como o Uli mencionou? Uli, eu estou 100% contigo. Eu vejo que o mundo da gestão de pessoas foi diretamente afetado e tem sido diretamente afetado por tudo que a gente está falando aqui, principalmente nos 4 elementos do Bunny. Primeiro, porque a gente está dizendo que o Bunny é um tema, é um acrônimo para contexto, mas o contexto só existe porque ele impacta pessoas. Então, se impacta pessoas, o líder está diretamente relacionado com isso. E aí eu vejo algumas tendências, né, ou inquietudes a serem endereçadas aí pela liderança muito latentes, Uli, Adriano e pessoal. Eu acho que a primeira delas
é essa habilidade, capacidade de rearticular permanentemente a estratégia previamente desenhada, previamente criada para ser executada num certo período de tempo, né? Então, a gente vê que a parte de o quanto que a estratégia, você desenhar uma estratégia, planejar, é crucial, é importante, são direcionadores e vetores, né, de aonde eu quero estar, quem eu quero ser, que caminho eu quero percorrer. Ao mesmo tempo, a capacidade de você revisitar a estratégia e rearticular a estratégia para o seu time, para as pessoas que te seguem como gestão, é uma primeira habilidade fundamental aí, impacta diretamente a liderança. Porque a fragilidade indica que você hoje tem um plano A, daqui a pouco é um plano B, um plano C, um plano D, né? Então, se você estava com seu negócio totalmente redondo há 2 anos atrás, eu arrisco dizer quantos empresários e líderes de organização não tiveram que colocar a mão na sua estratégia para ontem e entender, eu continuo nesse caminho, eu mudo de rota, eu crio um novo negócio, eu faço parceria com outros lugares, como eu continuo prosperando, crescendo em tudo isso que aconteceu, né? Então, isso impactou direto a liderança. Como eu revisito minha estratégia e a rearticulo, né, para minha equipe. Acho que esse que é o primeiro ponto. Eu acho que tem um segundo ponto de desafio aí, e que é um desafio bom para mim, para minha visão, como especialista em liderança, que é olhar o ser de uma forma mais integral, olhar para o indivíduo sob uma ótica mais integral e não só a persona corporativa e a persona, a pessoa, deixar lá para trás. Então, esse olhar integral, para mim, é uma segunda necessidade latente que veio na liderança. Por quê? Porque a gente passou a conviver com gente que estava de luto. Porque a gente passou a conviver com pessoas que estavam altamente influenciadas por um monte de notícia que o Uli acabou de falar, que a gente não sabe se é fake, se não é fake, se é pós-verdade. Mas a pessoa chega para trabalhar com tudo isso. E a gente precisa olhar o indivíduo como um todo. Se eu desconsiderar esse indivíduo na sua totalidade, eu estou olhando só para uma parte dessa pessoa para fazer gestão. E eu ignoro tudo que aconteceu fora dali. Então, eu acho que essa reumanização da liderança, sem querer ser muito romântico, foi algo que veio muito forte com o Bunny. Porque a gente precisa, sim ou sim, como líderes, olhar nossas equipes, nossas pessoas como indivíduos integrais, que trazem angústias, anseios, ansiedades, medo do emprego, medo do amanhã, medo de um familiar, e a gente, como líder, precisa olhar para o todo. Então, acho que essa é uma outra mudança. E eu queria trazer um terceiro ponto, já que a gente está falando de acrônimos, né, Adriana? Mas eu vi algumas tendências importantes que eu queria trazer aqui para a mesa, para vocês, que esse mundo Bunny também está deixando latente no mundo de liderança. Primeiro deles, Everywhere Office, né? Não é tão simples para pessoas acostumadas a liderar pessoas de perto, ter pessoas espalhadas em qualquer lugar, fazendo seus trabalhos em qualquer momento e focar realmente na entrega e na performance. Então, a gestão de qualquer lugar, onde o everywhere e o office são simbologias para
Não importa onde, como, quando. Importa o que você está entregando. É uma mudança de paradigma muito forte no Bunny. Segundo ponto, e esse eu adoro, porque é super contraditório, que é uma tendência que veio, que é o YOLO, que é You Only Live Once. Você só vive uma vez. Então, a gente tem visto muitas pessoas, principalmente pessoas ainda no estágio de carreira inicial para mediano, e até pessoas mais sêniores, revisitando suas prioridades de vida. E aí ela pensa, será que está valendo a pena eu dedicar a maior parte da minha vida fazendo o que eu estou fazendo, no lugar que eu estou, com o gestor que eu tenho? Ou será que eu só vivo uma vida e eu vou buscar outras possibilidades para mim que realmente tem mais a ver com a minha singularidade como indivíduo? Então, anotem esse termo, Adriano, eu vou até botar aqui no chat, que eu acho que é legal depois vocês buscarem, que é o YOLO, que é You Only Live Once. E sem nenhum apelo religioso, tá? Porque a gente pode aqui questionar. Na verdade, eu não vivo uma vida, eu vivo várias. Respeito quem pensa isso, não tem problema nenhum. Mas eu estou dizendo que essa é uma tendência que vem com o Bunny. E por último, e aí a gente volta para você, Adriano. Inclusive, eu estou estudando muito profundamente isso por conta da minha cadeira de estrategista de Employee Experience, que é o que também está sendo chamado do Great Resignation. O que é o Great Resignation? Há um movimento global de abandono, de turnover em muitas empresas no momento da retomada pós-pandemia. Então, se vocês buscarem, vocês veem que há um percentual enorme de empresas muito preocupadas com a saída, a debandada de talentos, porque os talentos, muitos deles se acostumaram com o Everywhere Office, com o trabalho sem tanto acompanhamento direto, sem dizer que, não dizendo que as pessoas estão trabalhando menos, mas estão com mais liberdade, que foi o começo da fala do Willy. Então, vou botar aqui para você, Jefferson, o termo é Great Resignation. E está muito vinculado para carreiras mais atraentes. Mas são 3 desafios que o Bunny trouxe. E você gerir, fazendo o grande discurso pequeno, gerir o Everywhere Office, olhando performance e não como, onde e de que forma. Olhar para as pessoas que estão revisitando seus valores, revisitando o que estão aqui para fazer, entendendo se isso encaixa com o que a empresa oferece. E, por último, será que as pessoas vão querer voltar a trabalhar como antes? Algumas estão dizendo que não. E por isso que elas estão buscando outras possibilidades. Então, falando de desafio de liderança, eu diria que esses podem resumir os principais desafios: rearticular a estratégia, olhar quem está trabalhando de todos os lugares, pensar em quem está saindo, que não quer que saia e por que está saindo, e olhar a pessoa de uma maneira mais integral. O Adriano, o Mauro Pedro Lopes, ele, aliás, é muito engraçado ele, porque ele põe umas máximas aqui que eu achei ótimas. Uma delas é que ele vai criar galinha depois dessa insegurança e incerteza toda, né? Então, eu achei bem bacana. Mas ele fez uma questão aqui que eu acho que o Bruno respondeu maravilhosamente bem, que é: todas as organizações solicitam o protagonismo, mas como ser protagonista onde não existe um norte? E aí a resposta é olhando o ser humano com integralidade, né? Porque isso faz parte do bem comum, né? Isso faz parte de uma vida em comunhão, uma vida entre todos nós, né?
também sem ser religioso aqui, né? Mas é isso que nos norteia, né? Que cada indivíduo hoje está precisando dessa vida, dessa sua vida integral, né? Então, o líder olhar para o seu funcionário com essa integralidade me parece ser uma boa resposta que o Bruno trouxe. E ele também pergunta: o planejamento estratégico ainda faz sentido nas organizações de hoje? Mas muito, Mauro, porque tem uma definição de planejamento estratégico que eu gosto muito, que planejar é colocar no papel seus desejos de futuro. Nenhuma empresa vai para frente se esses desejos não forem colocados no papel. Então, não importa os vetores laterais, né, que vão estar impactando e desviando a empresa do rumo. Importa para onde eu quero ir, né? O meu desejo, ele tem que ser escrito, e escrever os desejos nada mais é do que planejar. Então, fica aqui a minha resposta para você. Eu acho que o planejamento, sim, tem que ser feito. Agora, eu acho, vamos aqui falar baixinho, 5-year plan, eu acho de uma bobagem louca, mas tudo bem, não fala para ninguém, tá? Que a gente está falando aqui numa escola de business, mas 5-year plan, no mundo Bunny, no mundo VUCA e no mundo Bunny, é de uma loucura maluca mesmo. Ô, Uli, eu vou falar, ver se você concorda. Você pode até pensar em 3, 5 anos. Planejar, eu gostei muito dessa definição, né? Declarar seus desejos no papel. Agora, não se prenda ao 5-year plan ou até ao 3-year plan, né, Uli? Com unhas e dentes e facas, como se você não desapega. Eu acho que se Escrito em você pedra, né? planeja, mas rearticula, revisita, você tem um norte, mas você está aberto para ir moldando de acordo com as circunstâncias que vão surgindo. Os seus negócios vão mudando, né? Então, imagina um restaurante, né, Oli, daqueles que a gente adora frequentar, se não tivesse revisitado o seu plano estratégico e colocado a entrega, um delivery, um pacote de Dia de Namorados, de Thanksgiving, ou que seja, para entregar em casa, e tivesse preso na sua estratégia de atender pessoalmente com os garçons e as garçonetes da mesma forma, você estaria talvez ou sustentando o restaurante sem receita, por amor, ou ele estaria fechado, né? Então, eu acho que você desapegar e ter essa capacidade de revisitar e rearticular vai ajudar muito no plano, que é o seu desejo declarado no papel aí, que Uli, já botei aspas, já vou usar em aula, já vou incorporar. Que bom. Excelente. E acho que tem uma expressão que vocês falaram, que é o olhar, a integralidade do ser humano, porque como liderar no mundo bunny, né? Vocês falaram bastante de que nos trouxe até aqui, não vai servir daqui para frente. Esse olhar integral do ser humano é um super desafio. Assim, a gente sempre se depara com os diferentes alunos da escola e a questão sempre, como que a gente desenvolve isso se não fomos treinados para isso, né? E que caminhos vocês dão, ainda mais porque parece paradoxal, né? No sentido de que quem está causando tudo isso? As tecnologias exponenciais, né? Especialmente acelerando tudo. Só que eu tenho que entender dessas tecnologias, porque senão eu fico analfabeto digital, mas ao mesmo tempo não são elas que vão que vão me levar para as competências essenciais para lidar com esse mundo, né? Então, que dica vocês dão para a gente conseguir? Eu aprendi lá na Dinamarca com os meus amigos da Chaos Pilot que situações complexas e caóticas a gente não resolve, a gente dança com elas. Então, como que a gente dança
com essa situação e com essa integralidade, esse rumo à integralidade, à compreensão da integralidade do ser humano? Ô, Mussa, eu acho a sua pergunta, eu vou começar e passo para o Uli. Queria complementar uma coisa que a Tereza falou no chat, que eu gostei muito e que faz muito sentido. Quando a gente está no avião, só para matar a saudade da viagem, né, que agora a gente está começando a voltar, mas quando a gente está no avião, o que pilotas falam para a gente? Antes de botar máscara na outra pessoa, coloque a sua. Não importa se é criança, se é adulto, se é idoso. E é para a liderança a mesma lógica. A gente, como líder, entender como o Bunny nos afeta. Aonde eu sou bom, não sou bom. Porque onde eu não sou bom, eu preciso me complementar. E se eu assumo que eu não sou bom, eu não vou buscar tudo comigo só. Eu vou conseguir formar melhor e trazer gente tão melhor naquilo que eu, muito melhor. Então é isso, olhar para si, para depois você olhar para o seu entorno, né? Então é a autogestão, se conhecer, como o Mussa falou. E aí, Mussa, com esse ponto que você trouxe da tecnologia, eu adoro, e eu falo muito isso em aula, eu falo muito da quinta revolução industrial. A quinta revolução industrial foi a necessidade latente de colocar o humano de volta no centro para gerar valor a partir da tecnologia. A tecnologia, o algoritmo, o Big Data, a inteligência artificial, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, Mussa, toda essa parte é importantíssima para a gente tomar melhores decisões, gerar insights, prever melhores cenários. O ser humano pega tudo isso para transformar isso em valor. Então, para mim, a geração de valor é o papel que o indivíduo vai ter em toda essa, vamos dizer, esse mass, né, de dados, de algoritmos, né, de learning, machine learning, young learning, né, o machine fazendo certo, fazendo errado. Então, eu acho que a quinta revolução industrial entendemos um pouco, né, do porquê a tecnologia serve para a gente, o que é esse mundo novo. O Uli falou muito do 5G que está chegando, que vai trazer uma nova revolução. Mas o ser humano, o indivíduo é que vai gerar valor. Você pode usar tecnologia para tudo, mas a experiência de viver a viagem é uma experiência humana. A experiência de ver uma orquestra tocando é uma experiência humana. A tecnologia te ajuda a comprar o ticket, a escolher o melhor lugar, a avisar quando está mais barato, a cruzar os algoritmos, tudo que você quiser. Mas quem gera valor, no fim, vai ser o ser humano. Então, eu acho que a causa e o efeito está na integralidade. Uli, eu volto para você. Não, muito bonito isso, a causa e o efeito está na integralidade, está mesmo, né? É muito interessante porque a gente vê hoje que quando você vai conceituar no marketing uma empresa ou uma marca, né? A gente acaba dizendo que as marcas hoje elas têm que ser mais do que o nome de necessariamente mais do que o nome de um produto, mais do que a funcionalidade daquele produto ou daquele serviço, né? Ela é também isso, mas nos dias de hoje esse recorte humano de tudo e de todos, né? Ele também se expressa numa marca. Então, nos dias de hoje, uma marca ela é porta-voz de uma corporação. É muito interessante isso. Mesmo que ela represente só um produto daquela corporação, ela representa a corporação. Se eu estou falando, vou dar um exemplo aqui, de Omo, eu estou falando da Unilever como porta-voz, né? E a gente que lida com marcas o tempo todo, a gente recomenda fortemente que essa marca se comporte como uma pessoa, que ela gere estímulos e que esses estímulos sejam percebidos com muita clareza pelos seus usuários,
como se ela fosse uma pessoa, né? Com valores, com princípios, com gostos, né? Elas têm que ser tratadas como pessoas, porque quando você reconhece na sua integralidade, de novo, Bruno, quando você reconhece a falha, você passa a ser admirado. A gente está exatamente nesse período da sociedade, né? Quando o super-homem, né? Ele está em desuso, para falar a verdade. Se vocês forem ver hoje o super-homem que conhecíamos, né? O super-homem de hoje, ele tira sarro dele mesmo, ele erra, ele falha, né? Os super-heróis que têm feito sucesso são os super-heróis mais escrachados, mais humanos, né? Então, esse autoflagelo que a gente tinha anteriormente, né, na construção de uma marca, ela tem que ser perfeita, ela não erra. Isso é uma grande bobagem hoje, porque as pessoas sabem que produtos e serviços são commodities, quem está por trás desses produtos e serviços são pessoas, e se aquela marca age como uma pessoa, as pessoas estão entendendo, os usuários estão entendendo que aquela marca está sendo gerida por gente. E isso é muito valorizado hoje. Então, de novo, Bruno, a questão do ser humano estar no centro é tudo hoje, inclusive para a construção de marca, né? Ali é o que a gente chama de people-centric, né? Tudo é people-centric. Não é à toa que, até estava falando com o Adriano antes da gente começar, sobre a questão da economia comportamental, né? Tudo acontece hoje a partir de uma visão pessoal, né? A tomada de decisão, por exemplo, para você comprar uma marca, ela tem a ver com comportamento, totalmente com o comportamento humano, muito mais tem a ver muito mais com o comportamento humano do que propriamente com as características de uma marca. Às vezes eu não compro aquela marca porque eu estou no viés do status quo, ou seja, eu já compro uma outra marca daquela categoria, então eu não vou comprar aquela marca. Não é porque aquela marca é ruim, porque ela é cara, porque ela é barata, não é. É porque eu estou no meu viés de comportamento. Então, hoje, absolutamente tudo é people-centric, né? Isso é muito interessante. E se é people-centric, e eu estou falando que uma marca tem que ser tem que ser gerida como uma pessoa, esta marca também está à mercê do mundo bunny. Então, ela falha, ela tem que pedir desculpas, ela tem que contornar problemas, ela tem que gerar impacto positivo na sociedade, assim como a gente, né? Excelente conexão, Moni. Excelente. Como é que vocês relacionariam o mundo bunny com algumas palavrinhas que estão no bingo corporativo, né? Mas que tem que ir além do bingo corporativo. Como é que vocês relacionariam o mundo bunny com, por exemplo, o caminho é a antifragilidade? Porque se ele acaba com a resiliência, né? O frágil não é o resiliente, é o antifrágil? Eu falo bastante da resiliência do antifrágil em aula. E eu acho que antifrágil, a priori, quando você escuta pela primeira vez, parece um escudo que não quebra e defende e fica rígido. E o Uli trouxe um comentário que é exatamente que contrapõe isso e reforça o conceito de antifrágil, que super-homens e mulheres maravilhas, sem vulnerabilidades, erros, falhas, suscetíveis, já não fazem mais tanto sentido, né? Nem para representar uma marca e nem para representar uma liderança. Porque quando nós somos líderes, Uli, nós também somos uma marca, né? Nós somos aquele líder ou aquela líder que representa algo para aquele grupo, para aquela empresa, para aquela sociedade.
E a antifragilidade, ela pressupõe que você lida com o caos, com a conturbação, e, além disso, aprende a prosperar e consegue replicar em novos contextos difíceis. Então, se eu pudesse resumir resiliência e antifragilidade, a resiliência, muito importante também, ela, segundo a física, né, é o estado, voltar ao estado anterior, depois de um estímulo ou depois de uma queda. E a antifragilidade, ela é exatamente o oposto da rigidez. Ela se assemelha mais a um DNA e que vai evoluindo de acordo com a dificuldade. E aí você, aprendendo com a dificuldade, consegue replicar esses aprendizados em novas dificuldades que venham vir. Então, eu sempre falo em processos de mentoria, em processos em aula, falando de desenvolvimento humano, feedback, eu sempre falo, a melhor maneira de alguém desenvolver uma competência quando essa pessoa usa seus próprios exemplos para replicar suas fórmulas em situações futuras. E isso é um pouco da antifragilidade. Eu passo pelo caos, eu lido, na hora não é fácil. E eu, além de sobrevivê-lo, que é a resiliência, eu aprendi e replico. E eu consigo, em novos contextos caóticos, replicar o que eu aprendi e não cair nos mesmos erros. Ou seja, eu evoluo com a diversidade. Excelente. Uli, falou da integralidade do ser humano, né? Vocês falaram, imediatamente me veio à cabeça diversidade, além de uma palavra bonita, né? Diversidade efetiva, porque se é integral, tem que ser diverso. É isso mesmo? Faz sentido? Diversidade conversa muito com o mundo Bunny ou com o caminho para lidar melhor com esse mundo? Demais. O menor grupo que existe é do indivíduo, né? E todos os grupos são diferentes, portanto, todos os indivíduos são diferentes. Aceitar a diferença no outro é muito bacana no mundo Bunny, porque você acaba, a partir do paradoxo, né, reconhecendo que todos são diferentes, portanto, todos são iguais, por serem diferentes, né? Então, o mundo Bunny, ele acaba reconhecendo no outro uma perspectiva de futuro, reconhecendo no outro a resposta que eu não tenho. Então, essas questões, acho que são muito importantes para o mundo Bunny, né? Então, diversidade, colaboração, empatia, são palavras do mundo Bunny, porque elas são respostas para essa, vamos dizer, para essa solidão que é o mundo Bunny, né? Sempre trazendo estímulos que você não reconhece, tem medo, não sabe o que fazer, não tem exemplo, não tem, está lá solitário, né? Então, acho que ser diverso, entender a diversidade, colaborar para isso, né? Para que todo mundo se ajude e ter empatia, quer dizer, reconhecer no outro as fragilidades, também é um caminho, uma porta de saída para esse mundo Bunny, né? Ainda mais, Ulisses, você está buscando novas respostas. Porque o Bunny pressupõe Exato. que eu preciso de novas respostas. Novas respostas, exatamente. Como eu vou ter Perfeito. novas respostas com todo mundo pensando igual? Diversidade Isso, exato. E eu tenho tudo, pessoas com backgrounds, origens, experiências diferentes e que aumenta a minha chance de eu chegar a novas respostas que o Bunny me pede. E não as mesmas, com as mesmas pessoas Sim. e os mesmos perfis. Uhum. Excelente. Tem uma Então, coisa interessante, só um finalzinho, claro. uma coisa interessante que eu vejo muito com os executivos da velha guarda e os executivos da nova guarda, vamos dizer assim, né? Os da velha guarda me diziam, né? Não dizem mais até por vergonha, dizem assim:
Mas isso que você está sugerindo é proven? É provado que deu certo? E aí eu respondo, não sei. O mundo mudou tanto que a gente tem que arriscar. E a nova guarda quer inovar, quer ir para o mundo, para um caminho, né, para uma avenida que não é provada. Porque hoje, o que é seguro hoje? De fato, nesse mundo gasoso que a gente vive, né? Nesse mundo bunny, né? Então, eu entrando na seara aqui do Bruno, a liderança da velha guarda, ela me pede o proven, e esse proven, não sei se ele é válido mais, né? Excelente. E Faz o vocês dois usam uma cupcake antes expressão de fazer o sempre. bolo inteiro. Ouvi uma analogia dessa, e eu uso sempre. Ao invés de preparar o bolo de noivo inteiro, faz o cupcake. Prova, vê se tá bom, do jeito que você quer. Deu certo, escala, abre, amplia. E aí você experimentou pequeno, errou pequeno, mas isso precisa de um modelo mental, né, Adriano? Exatamente, Bruno. E vocês dois usam uma expressão que eu aprendi muito com vocês, que é, vocês falaram de respostas diferentes, respostas distintas, e vocês sempre falam de não dar um passo para trás, perguntas diferentes, né? Porque talvez não tenha resposta nenhuma, mas a gente precisa de outros olhares para fazer pergunta, que muitas vezes não vão ser nunca respondidas, mas uma pergunta diferente pode mudar tudo, né? E assim, pessoal, a gente temos algumas perguntas aqui. O Diego colocou uma pergunta, a Maria Aline foi comentando, um papo super rico aqui no chat, que eles colocaram. O Diego colocou assim: poxa, tem a ver com a capacitação, né? Eu vejo muito no ensino básico trabalhar aspectos comportamentais, trabalhar um pouco todos esses aspectos que a gente está falando de voltar para o indivíduo, mas na universidade menos. E assim, a sensação que eu tenho, aí eu queria passar a palavra para vocês, é que, assim, nas universidades temos pessoas e líderes assim como nós temos nas organizações. E se as organizações têm dificuldade para esse ajuste, obviamente que as universidades também o terão, né? E me parece que é um ajuste gradual, e eu fico muito feliz só da gente estar discutindo isso aqui, né? Somos uma escola de negócio discutindo isso com vocês, porque é um primeiro passo, né? Faz sentido isso para vocês? Como é que vocês olham essa capacitação? Porque é muita coisa, né? Quando fala de fazer pergunta, já me dá urticária, porque assim, não foi fazendo pergunta que o C-Level chegou no C-Level, por exemplo. Foi trazendo resposta, né? E como assim agora eu tenho que fazer pergunta ou criar ambiente para que perguntas sejam feitas? E o meu poder, né? Então, parece que é uma mudança gradual. Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu posso começar. A minha voz já está quase acabando, tá vendo, né? Eu tenho uma música que eu gosto muito que se chama Man in the Mirror, do Michael Jackson. E ele fala que se você quer o mundo mudando, olha no espelho, que você vai ver quem é a pessoa que vai fazer o mundo mudar. E o que isso quer dizer nessa pergunta ótima que o Diego fez? Eu acho que cada um de nós, cada uma de nós aqui, pode começar a trazer alguma provocação construtiva para a mudança que a gente quer ver. Mais do que a gente esperar a mudança chegar, um dia ela vai chegar e eu vou acompanhar. A mudança pode começar por quem está querendo que ela mude, que pode ser você. E não é frase de autoajuda, nada contra a autoajuda, eu me autoajudo muito e adoro, mas não é nada contra a autoajuda. Mas a mudança pode começar na gente. E aí, Diego, uma coisa que eu te digo você, quando vai aprimorando o olhar crítico, você vai conseguindo fazer conviver as duas maneiras de se enxergar a gestão, maneiras de se enxergar aprendizado e tudo. Você olha, por um lado, o tradicional, que talvez não faça mais sentido algumas coisas, mas você faz ele conviver com outro olhar, começando por você. Então, você não precisa radicalmente
aderir ou não aderir a um modelo de ensino ou alguma forma de traduzir isso para as novas gerações, porque você não concorda. Você pode fazer conviver os modelos que são mais tradicionais com os novos modelos que estão chegando, até que em um determinado momento você já não vai mais saber onde começou, onde terminou um ou outro. E é isso que se chama de processo de mudança. O processo de mudança ele é contínuo. E é uma mudança, gestão de mudança é a nível individual que ela começa. Ela não é só o coletivo. Quando a gente fala de gestão de mudança, ela é gestão de mudança a nível individual. Qual é a minha parte que eu faço isso? Eu entendi que não faz sentido, legal. O que eu faço com isso? O que eu vou absorver, o que eu não vou absorver e o que eu vou passar para frente? Isso pode estar na nossa mão. Excelente. Está mais na nossa mão do que a gente acredita, né, Bruno? Muito bom. Uli, quer fazer algum comentário? Da academia, eu vejo que eu dou aula, né? Então, é muito interessante porque eu falar bem a verdade, de forma bem egoísta, eu dou aula para aprender. Eu tenho ouvido muito dos alunos perguntas que eu não sei responder. E eu acho que a gente, como, obviamente que nas ciências exatas, né, e até nas finanças, né, obviamente tem um mínimo de sapiência aí que tem que ser passada. Mas a complexidade do mundo VUCA, né, ele te traz algumas questões que você tem que ter humildade para saber dizer, não sei. Vamos investigar junto, né? Acho que essa questão, acho que ela é muito importante hoje na academia. Excelente, Uli. Pessoal, a gente já passou aí quase 10 minutos do nosso horário. A gente poderia ficar conversando aqui horas, porque o papo com o Bruno e com o Uli é infinito e é muito gostoso, e esse assunto é altamente intrigante. Toda vez que eu escuto vocês falando sobre isso, eu tenho para usar o termo em inglês, no tempo eu falo, não, tem um caminho aí, parece que eu tenho um caminho. Aí vem a ansiedade, o mundo bunny escrito, né? Eu acho que isso causa isso em todos nós. Então, assim, eu não poderia agradecer mais vocês por esse papo. A gente sempre sai aqui com um gostinho de quero mais, porque dá vontade de esmiuçar esse assunto e baixar um pouco nossa ansiedade. Mas, assim, vocês deram maravilhosos insights, eu tenho certeza. Acho que não estamos ouvindo. Eu parei de ouvir e o tempo de todos vocês. Agora eu voltei. Agora voltou. Você tinha dado uma paradinha aí. Voltou? Adriano. Desculpa, travou? Voltou. Travou, agora já deu. Tá tudo certo. Então, agradecer muito vocês dois e a todos vocês que estão aqui com a gente, porque a gente fica muito feliz de poder ter essa discussão e de poder contribuir para o desenvolvimento e aprender muito, né? Que a gente aprende. Então, é isso aí. Muito obrigado. Passo aí para as palavras finais de vocês dois, se quiserem passar algum recadinho. Que é um artigo que o Uli escreveu para MIT Sloan, que fala de mundo bunny, mundo VUCA, então eu recomendo fortemente. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, enquanto eu passo a palavra para eles dois se despedirem da gente. Quer falar, Bruno? Pode ser. Já estou quase não conseguindo mais. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado aí para quem já conhece. Eu vi várias carinhas aí conhecidas. Para quem não conhecia também, muito obrigado. Acho que foi muito rico também, foi uma troca. Espero que tenha sido útil para vocês e a gente se mantém em contato. Eu vou colocar, enquanto ele se despede, o meu LinkedIn aqui, e eu sempre falo isso para os meus alunos e todo mundo da São Paulo. Eu respondo 100% das mensagens que me mandam no LinkedIn de alunos, então podem
me contatar, que a gente se mantém em contato com quem eu não tenho contato ainda. Obrigado, Adriano. Obrigado, Uli. Foi um ótimo papo com você e eu espero que a gente se encontre mais. A mesma coisa, Bruno, obrigado pelas réplicas, acho que foram muito bacanas. Uma coisa que eu vou dizer aqui para o Mauro Pedro Lopes, não vai criar galinha, e, por favor, faça seu business plan, porque é o desejo escrito ali do futuro, tá bom? E qualquer coisa me achem lá no LinkedIn, que eu também respondo todas as perguntas que me fazem, eu sempre estou atento ali no LinkedIn, tá bom? Obrigado, Adriano, obrigado, Bruno. Obrigado, Uli, obrigado, Bruno, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.